época da faculdade eu montei com um grupo de amigos um coletivo de produção audiovisual chamado Símio Filmes. É um coletivo que depois virou uma empresa, hoje é uma produtora de cinema chamada Símio. E desde esse período que eu me dedico exclusivamente à produção de cinema e vídeo. Eu comecei fazendo curtas-metragens em documentário. Tem 2 curta-metragens que eu poderia citar, um se chama Retoque Final. É sobre um senhor que trabalhava fazendo, colorindo fotografias preto e branco, né? Ele é um retocador de ampliações fotográficas. Ele pega a foto preto e branco, amplia ela e depois colore a foto. É uma profissão que hoje em dia não existe mais tanto, desde a invenção da fotografia colorida, que esse tipo de profissão está caindo, está desaparecendo. Mas aqui em Recife ainda tem alguns profissionais que trabalhavam com isso, então a gente fez um registro de 5 minutos sobre a atividade dele, que consistia em colorir essas fotos. Meu nome é José Camilo das Chagas, estou com 64 anos. Comecei com 18 anos de idade, 46 anos de profissão, retocador de ampliação fotográfica. Nos anos 80, a fase era boa, tinha muitas ampliações, trabalhava bastante, dava para ir levando a vida, né? Mas de um certo tempo para cá, o computador foi tirando o serviço, né? O serviço passou a ser feito por ele. O serviço chega quase nada mesmo. Tem vez que eu passo o dia todo aqui parado, não tem um serviço para fazer. Do jeito que vai, cada vez vai ficando pior mesmo. Está em extinção mesmo. Em 2007 eu fiz um curta chamado 15 centavos. Era um curta que mostrava um pouco o protesto dos estudantes contra o aumento da passagem de ônibus. A passagem de ônibus custava R$ 2,15 em Recife e passou a custar R$ 2,30. Então essa diferença de 15 centavos entre o preço da passagem foi o que deu nome ao filme e foi o que motivou uma série de protestos que se alastraram por várias semanas, vários conflitos com a polícia, e eu filmei um pouco isso, tentando problematizar um pouco o movimento, a reação da polícia, que era desproporcional à força dos estudantes, enfim, apontando algumas questões em torno disso. Em 2007 eu fiz meu primeiro longa-metragem, chamado KFZ 1348. Foi um filme feito em parceria com um amigo, parceiro chamado Gabriel Mascaro. O filme ele mostra a história de um Fusca, que foi produzido em 1965, e o nome do filme é a placa do carro, KFZ 1348. A gente fez uma pesquisa que identificou quem eram os donos desse Fusca desde 1965, que é quando ele saiu da fábrica, ainda em São Paulo. Ele foi fabricado e comprado inicialmente em São Paulo, e a gente conseguiu reconstituir um percurso de 8 donos que se sucederam na propriedade do Fusca, né? Ele passou pela mão de 8 pessoas, e a gente conseguiu, através da pesquisa, identificar e entrevistar todos esses outros proprietários.
Então o filme faz uma espécie de genealogia dos donos desse carro. E é curioso observar que são 8 pessoas de diferentes formações, de diferentes procedências, enfim, são pessoas completamente diferentes entre si. E no aspecto do nível social delas, digamos que a gente atravessa diversas classes sociais no percurso do filme, né? Você tem um primeiro proprietário que comprou o carro 0 km, ele tinha um poder aquisitivo maior, ainda nos anos 60. E à medida que o carro vai se desvalorizando, ele vai entrando em camadas mais populares. Então, ao longo dos 40 anos de investigação do filme, a gente tem um pouco a possibilidade de observar a sociedade brasileira através das diversas classes sociais. Pega fogo. Em seguida eu fiz um filme considerado bastante experimental, que é um média-metragem intitulado Balsa. É um filme que se passa inteiramente em cima de uma balsa, que é uma embarcação que faz a travessia de carros num rio no estado de Alagoas. E é um filme bem sensorial, é um filme que não tem entrevistas, é um documentário de observação, mas também de dispositivo, porque ele concebe a balsa enquanto uma estrutura a partir da qual a gente vai criar narrativas imagéticas que acontecem ali em cima da embarcação. Em 2009 eu finalizei um longa chamado Pacific, também se passa em cima de um navio. É um navio que é um cruzeiro que vai de Recife até Fernando de Noronha. E é um filme feito inteiramente com imagens amadoras dos próprios passageiros. A gente não filmou absolutamente nada. A gente ia no navio, convidava as pessoas a participarem do filme, cedendo as imagens que elas haviam gravadas durante o percurso do cruzeiro. E o resultado disso é um longa-metragem de 70 minutos, filmado exclusivamente com câmeras amadoras dos próprios personagens, dos próprios passageiros do navio. Estamos esperando para embarcar para Recife. Ali está todo o pessoal. Só tem nós em todo o aeroporto.
Estamos indo para Recife para depois pegar um navio. Ele pode filmar algumas coisas que passa. O quê? Ai, coisa feia. Não é o nosso. O nosso vai demorar muito ainda. A gente chegou muito cedo. Saímos às 7 horas da manhã. Chegamos aqui às 8h30. A ilha de Fernando de Noronha. Temos certeza de que todos vocês irão viver momentos inesquecíveis que guardarão para sempre na memória. Obrigado por escolher nossa companhia e uma boa viagem a todos. Chegou o Lola, olha o bichão. Vamos subindo agora, não, para filmar a subida, né? Uai, agora sou eu. Em seguida, em 2010 e 2011, eu finalizei outros 2 curtas-metragens, que são Aeroporto, que é também um filme que trabalha com esse repertório de apropriação de imagens feitas pelos próprios passageiros. Aeroporto é todo feito com fotos, não mais vídeos, são fotos de pessoas que a gente conheceu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A gente ficou uma semana no aeroporto de São Paulo e ia conhecendo pessoas no salão de embarque, conversando com elas e pedindo que elas cedessem fotos das viagens que elas estavam fazendo e que elas também lessem pra gente um e-mail que tivesse trocado com algum parente, com algum familiar, uma mensagem de Facebook ou de Orkut, e elas liam uma mensagem de blog, postada num blog, e elas liam um pouco esses relatos. Então o filme é todo feito com essas imagens, com as fotografias dos passageiros e com os relatos de viagem. Dear passenger, for your own safety, take only authorized exits by the airport administration. Depois veio um filme chamado Cor Presente, que é um curta-metragem de ficção que trabalha um pouco a noção da morte, da representação e da memória a partir de um processo de tanatopraxia. A tanatopraxia são procedimentos feitos sobre os cadáveres. Uma vez que você morre, a tanatopraxia envolve todos os cuidados com o corpo da pessoa morta, desde maquiagem para reconstituir um pouco as feições da pessoa morta, como a própria indumentária, vestimenta, a lavagem do corpo, o cabelo, enfim, todos os cuidados para preparar o corpo para o velório e em seguida para o sepultamento. Então é um filme que trabalha a noção de presença e ausência a partir desses procedimentos e de memória, de permanência do que realmente resta da gente depois que a gente morre, do nosso desaparecimento material, o que é que fica na memória, quais são as imagens que a gente guarda daquela pessoa que se foi.
Na época da faculdade, eu fiz o curso de jornalismo. E a faculdade de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, na época não tinha um curso de cinema. Na verdade, não tinha curso de cinema aqui em Pernambuco na época. Então era normal que o curso de comunicação ele agregasse várias pessoas que tinham interesse em cinema, mas que não encontravam um espaço de formação específico. Então o curso de jornalismo, de artes plásticas, de própria publicidade, rádio e TV, tinha muita gente que era a fim de estudar cinema, mas que não podia e acabava estudando lá. Não era meu caso. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu me interessava realmente por texto. Eu gostava muito de escrever, gostava de ler e tal. Minha praia era realmente a questão mais escrita. No entanto, eu convivia com muitas dessas pessoas que eram muito ligadas a cinema. Muitos amigos próximos a mim, Diogo, Daniel Bandeira, que são as pessoas que na verdade formaram esse grupo chamado Símil Filmes, né? Então na época, ainda nos corredores da faculdade, a gente começou a gravar vários vídeos assim. A gente, sei lá, faltava aula para ficar produzindo no corredor, indo para casa de fulano para ver filme. Formou um cineclube na época da faculdade, que era o Cineclube Barra Vento, aí toda semana a gente assistia filme junto, então tinha uma cultura audiovisual muito próxima assim, na minha vivência, apesar de eu estar mais ligado a uma questão de texto, de literatura. Mas aí junto com esse grupo, a gente começou a produzir, a fazer experimentos, filmar, dirigir, fotografar, atuar, a gente fazia tudo, né? Era um revezamento de funções, assim. Agora você vai ser o diretor desse filme, você dirige, mas no próximo você vai ser o roteirista, no próximo você vai ser o fotógrafo. Então a gente experimentava um pouco as diversas funções numa espécie de laboratório informal dentro da faculdade, né? E aí com essas pessoas era um momento de muito aprendizado, assim, a gente trocava experiências, os pontos de vista e tal. E foi nesse período que eu comecei a trabalhar mais com vídeo. No entanto, para mim isso ainda era uma atividade que era uma espécie de hobby. Eu não concebia isso como uma atividade principal na minha vida. Eu realmente estava estudando para trabalhar com jornalismo. Eu me formei, depois que eu me formei, eu ingressei no jornal e dentro do jornal eu mantinha a função um pouco dupla, né? Ao mesmo tempo que eu estava lá fazendo os textos, editando o jornal, eu mantive a produção de audiovisual, de cinema. Eu continuei fazendo vários documentários com esse grupo que é Símil Filmes. E aí teve um momento em que as duas atividades se tornaram incompatíveis. Eu realmente tinha que escolher, ou eu ia continuar sendo jornalista, ou eu ia ingressar mais na parte de cinema. Não dava para conciliar as duas coisas. E nesse período que eu estava finalizando o primeiro longa-metragem, que foi o KFZ 1348, foi o momento que eu tive que escolher. Aí eu larguei o jornalismo, virei as costas para o jornalismo e passei a fazer cinema, né? É curioso que a tradição do documentário brasileiro ela é muito impregnada de uma perspectiva jornalística. É muito comum a gente associar ao documentário, ao campo do documentário, um atributo de enunciador da verdade, como se coubesse ao documentário uma perspectiva de revelar uma verdade sobre o universo. E isso está muito entranhado dentro do que é a tradição do jornalismo brasileiro, também muito influenciado pela tradição do jornalismo americano, que acredita nessa possibilidade de você pontificar uma verdade, de você construir um fato e defender um fato com uma leitura imparcial e objetiva da verdade. O documentário em que eu acredito e que eu costumo praticar, ele nega completamente essa perspectiva de uma verdade totalizante. É um documentário que se afasta por completo dessa perspectiva jornalística de narrar um fato. É um documentário que entende o real como uma possibilidade de criação e de compartilhamento de duas realidades. Quando você está entrevistando alguém, você não está partindo em busca de uma verdade absoluta daquela pessoa, mas você está abordando o que aquele seu encontro com aquela pessoa foi capaz de gerar. Então é um entendimento da realidade muito mais dialógico do que objetivo. O dialogismo enquanto essa perspectiva do encontro, né? A gente está ali e dentro desse encontro, pautado pela mediação de uma câmera, pautado pelo ambiente em que aquilo é filmado, pautado pela aproximação que você confere àquela pessoa, isso vai gerar uma verdade que não é uma verdade unívoca, não é uma verdade universal, como quer professar o jornalismo. É uma verdade criada a partir da intersubjetividade de dois sujeitos que estão ali num encontro particular e singular que se esgota ali, né? Isso não é em absoluto passível de ser adotado como
um objeto total, imparcial e edificador de uma verdade monolítica. Não é essa a perspectiva do documentário que a gente trabalha, embora grande parte do documentário brasileiro seja regido por essa lógica ligada ao jornalismo, ligada à enunciação de uma verdade. O que é que um roteiro numa ficção produz? Ele produz um guia de ações que vão ser seguidas à risca, com alguma margem para o improviso, mas que tendem a ser seguidas pelas pessoas que estão ali trabalhando a mise-en-scène, né? O diretor, os atores, o fotógrafo. O roteiro ele postula essas ações que vão ser encadeadas ali. Num documentário é muito difícil a gente trabalhar com a noção de roteiro porque a gente não sabe o que é que a realidade vai nos devolver, né? Nesse sentido, eu acho que o documentário ele interessa bastante quando ele trabalha com essa margem de descontrole. Ora, eu quero filmar algum acontecimento que está ali se passando, eu quero entrevistar uma pessoa, mas eu nunca tenho como prever exatamente o que é que dentro da realidade aquilo ali vai me devolver, o que é que vai se passar de fato. Se a gente trabalhar na perspectiva de cristalizar essa realidade, a gente vai se aproximar muito da perspectiva ficcional, onde o diretor, a equipe, atua como um agente controlador daquela realidade. Talvez o documentário caiba justamente essa possibilidade do real ser maior do que um roteiro. O real vai nos surpreender. Então o documentário, para mim, é um exercício de sensibilidade muito grande da maneira como você vai lidar com essa realidade. Muitas vezes você sai com um roteiro para filmar e volta com um filme completamente diferente. Porque aqui, ao realizar esse movimento de ir para o campo filmar, a realidade vai se mostrar completamente diferente. Então você precisa estar exercitando essa sensibilidade para entender exatamente o que é que está se passando e não subtrair a potência do seu filme cristalizando ou injeção na realidade, né? Então, nesse sentido, muitas vezes eu gosto de trabalhar com a perspectiva do que a gente chama de dispositivo narrativo, como algo que seria algo que suplanta o roteiro, né? O que é um dispositivo narrativo? É uma arquitetura de procedimentos, de regras, que vão estar ali trabalhando limites espaço-temporais para que o real venha se manifestar para o seu filme. Por exemplo, no filme Balsa, que é um filme bastante experimental, a gente tinha um dispositivo e não um roteiro. Por que a gente não tinha um roteiro? Porque a gente criou mecanismo de aproximação e abordagem da realidade, mas a gente não podia estabelecer o que é que ia acontecer dentro dessa realidade. Então, o que era essa arquitetura de dispositivos? A gente tinha uma balsa e a gente ia ter uma câmera rigorosamente fixa nessa balsa. Nenhum movimento de câmera ia poder ser feito. O único movimento era dado pela própria embarcação e pelo que acontecia dentro dela. Então a gente tinha uma perspectiva de contemplação dentro da realidade que iria acontecer dentro da balsa. Mas eu não sabia que ali dentro daquela balsa ia chover, ia chegar uma senhora com guarda-chuva, ia estar ali escondidinha, sabe? As várias cenas que acontecem ali não eram passíveis de serem previstas. Se a gente quisesse prever o que ia acontecer na balsa, a gente ia fazer um roteiro de ficção, né? Aí a gente ia chamar um ator para ir lá. Então, o dispositivo narrativo, ele é essa arquitetura que delimita um espaço e um tempo e algumas regras de conduta da câmera, da equipe, e a partir disso você ativa um descontrole dentro de um recorte de mundo, né? No filme Pacific, o que é que a gente tem? A gente não vai filmar, mas a gente tem uma delimitação de espaço, que é um barco, no percurso dele para Noronha, e de tempo, é uma viagem que dura 5 dias, né? E uma perspectiva de abordagem, que são trabalhar exclusivamente com as câmeras dos passageiros. Então, essa arquitetura desses procedimentos são o que a gente chama de dispositivo narrativo. No entanto, eu não podia prever quem eram as pessoas que iam aparecer no Pacific, o que elas iam dizer, o que elas iam encenar, o que elas iriam... Então, o dispositivo ele trabalha ao mesmo tempo com uma estrutura de controle, vamos delimitar esse recorte, e com uma perspectiva de descontrole, que é, dentro desse recorte eu não tenho a menor condição de prever o que é que vai estar acontecendo. Então, para mim, isso cria uma área de conforto para a realização, para a produção audiovisual, porque você tem ali algo que é controlado, que é dominado, e algo que é justamente essa potência do real que emerge
dentro desses espaços de controle, mas que supõem um completo descontrole da realidade. Então o documentário, para mim, que interessa é esse documentário que realmente potencializa o efeito de realidade a partir de uma perspectiva dialógica, né? Desse encontro, de como o personagem, de como o espaço, de como o tempo vai conseguir se imprimir dentro do filme, sem que a gente esteja ali regendo, orquestrando as ações como num filme de ficção. É esse ato de descontrole que talvez seja o que traduz a potência do filme e documentário para mim. Uma das grandes dificuldades do documentário é justamente esse elemento evasivo e difuso que é o real, né? Esse real que está sempre nos surpreendendo, nos desgovernando, nos arrebatando. Então é evidente que quando você entra com uma câmera, uma equipe, um equipamento de captação de som num ambiente, aquele ambiente se transforma em função da presença dessa câmera, né? Tudo que está ali acontecendo vai passar a acontecer em função da presença dessa câmera. Então, por isso que a gente diz que não existe essa ilusão de uma realidade objetiva. Não existe uma realidade objetiva. O que existe é uma encenação real que está sendo feita em função de uma câmera, né? Da presença de uma equipe de filmagem. Nessa perspectiva dialógica, a gente tem que entender que um personagem, quando ele se constitui uma pessoa, quando se constitui personagem para um documentário, ele vai estar atuando para aquela equipe de filmagem. Dentro da vida da gente, a gente está sempre desempenhando diferentes papéis. Por exemplo, você na sua escola é um estudante, mas quando você chega em casa, você é filho. E quando você vai brincar com seus amigos, você é um amigo. Quando você está com a sua namorada, você é o homem da relação. Então, a gente está sempre desempenhando diferentes papéis, e esses papéis, para cada um desses papéis, a gente tem meio que um personagem que a gente vai jogar ali. Às vezes a gente não percebe, não se dá conta disso, mas a gente está sempre representando na vida cotidiana, né? E o documentário, o que ele vai fazer é justamente acionar esses personagens, né? Como é que você vai se tornar um personagem para uma câmera? Como é que você vai atuar o seu personagem? Qual é a identidade que você vai criar para representar diante daquela câmera, né? Então a gente trabalha com essa noção de que são encenações, são representações que dizem respeito à sua identidade, que dizem respeito a quem você é, mas que são coisas que são encenadas ali para aquela câmera, né? Então, uma das dificuldades do documentário é justamente essa, mas eu acho que se a gente perder essa ilusão da verdade objetiva, essa ilusão de que a gente está em busca de uma verdade sobre aquelas pessoas, a questão não é muito essa. A questão para mim é como você vai negociar com seus personagens essas ficções que vão ser criadas em função daquele filme que está sendo feito, né? Então, diferentemente de uma ficção, o documentário ele vai ter repercussões sobre a vida daquelas pessoas que participaram daquilo, porque eles se doaram enquanto sujeitos para o filme. Então, a imagem que vai se passar deles, a forma como eles vão ser representados no filme, pelo entendimento que a gente tem de que aquilo está dialogando com a noção de realidade, vai trazer repercussões sobre a vida daquelas pessoas. Então o documentarista ele tem que ter um engajamento também e uma preocupação com como aquelas imagens que ele produziu em comum acordo com seus personagens vão repercutir na vida daquelas pessoas depois, né? Então isso exige um compromisso ético do documentarista em respeitar os personagens e em trabalhar uma dimensão da representação deles que seja honesta com aquilo que foi negociado ao longo do ato da produção, né? Então o documentarista, além de estar sempre negociando com o real, ele tem que estar trabalhando sempre com essa perspectiva do respeito aos personagens, do efeito que aquelas narrativas vai produzir no dia a dia daquelas pessoas, né? Às vezes a gente vai fazer um filme, você passa uma semana, 2 semanas convivendo com aquele grupo de pessoas, convivendo com aquela comunidade, convivendo com aquela realidade,
e depois desse período você se afasta, vai finalizar o filme em outro lugar. Esse filme vai ter um trânsito em festivais, em televisões, em espaços de exibição, e aquelas pessoas vão permanecer ali na comunidade, no dia a dia delas, e você tem que ter noção de como da importância que é para aquelas pessoas a representação que elas vão estar tendo no seu filme. Então, quais são os efeitos, quais são os impactos políticos que aquele filme vai ter sobre aquela comunidade? Você precisa estar sempre problematizando quais são essas repercussões para que seu filme aconteça dentro de uma escala de honestidade adequada aos desejos, às aspirações daquelas pessoas que foram filmadas. Acho que a primeira disposição que uma pessoa que está começando a trabalhar com documentário ou com cinema precisa ter é uma vontade de estudar, sabe assim? Eu acho que estudar no sentido mais amplo, né? Porque estudar no caso do cinema não significa só ler. A gente tem que ver muito filme, assim. A gente tem que ampliar nosso repertório visual, nosso repertório imagético. A gente tem que conhecer os trabalhos da maior quantidade de diretores possíveis. A gente tem que entender quais são as várias escolas do documentário, o cinema direto, o cinema verdade, o cinema dispositivo. A gente tem que ir a fundo para entender o que cada uma dessas tradições estéticas pode nos oferecer. Isso só acontece com estudo, e eu acho que é um estudo que acontece tanto no nível de ver filme, né, com a internet. Hoje você pode baixar uma quantidade de filmes muito legais, né? Então você pode baixar os filmes de Eduardo Coutinho, de Frederic Wiseman, de Cláudio Guimarães, sabe? E a partir do momento que você começa a ver como ato de estudar, né? Porque assistir esses materiais não é só pelo prazer de ver o filme, né? O cinema, eu acho que em muitos aspectos ele se distancia da perspectiva do entretenimento. Para mim, o filme é um ato político, o filme é uma bagagem estética de repertórios que vão ser colocados no mundo com a função política. Para mim não é só entretenimento. Então, ver filme não é só para se divertir vendo filme. Às vezes você tem que ver filme chato, você tem que ver filme que você não gosta, você tem que ver filme com uma perspectiva de entender melhor qual é a visão de mundo que está impressa naquele filme e de como isso vai lhe afetar na sua produção, né? Então, ver bastante filmes, ampliar seu repertório audiovisual, conhecer as escolas, conhecer os diretores, conhecer o pensamento desses diretores, estudar a tradição do documentário, estudar, fala aí textualmente mesmo, pegar os livros que falam sobre a história do documentário, que problematizam essas estéticas, como uma forma de você aumentar a sua bagagem, que vai ser muito importante na hora que você for filmar. Por quê? Hoje o mundo é um mundo essencialmente audiovisual. A gente está cercado de imagens por todos os lugares. Televisão, cinema, propaganda, computador, internet, tudo isso está produzindo muita imagem. A gente hoje tem a possibilidade de fazer imagens com muito mais facilidade do que a gente fazia antes. No bolso do seu celular você tem uma câmerazinha com a qual você pode filmar a qualquer momento. Então tem um diretor britânico que diz que em um dia hoje a gente produz mais imagens no mundo do que no século XIX inteiro. Então a gente precisa saber exatamente quais são essas imagens que a gente está produzindo, com que finalidades, a que elas se prestam, qual é o objetivo delas, como a gente vai compô-las, por que a gente vai usar tal luz, por que a gente vai usar tal enquadramento, por que a gente vai usar tal profundidade de campo. Tudo isso está ligado ao repertório audiovisual que a gente é capaz de incorporar, tanto assistindo filme quanto lendo, né? Então a formação, no primeiro aspecto, de respeito a isso. Um segundo aspecto, essa formação tem que ser mais ampla. Estudar pintura também é uma forma de você estudar cinema. A forma como a imagem é arquitetada dentro do cinema, ela está diretamente relacionada a uma tradição imagética que é tributária da pintura. Então, uma pintura renascentista, uma pintura barroca, todos esses elementos visuais também interferem na nossa forma de olhar o mundo, né? Porque na verdade o cinema nada mais é do que essa bagagem visual, imagética que a humanidade tem acumulado ao longo dos anos, ao longo de sua experiência, ao longo de sua história, e que agora ganhou movimento. Então a fotografia, a pintura, todas essas plataformas imagéticas também vão ser muito importantes
para a formação de cinema. Então, pesquisar a pintura desde a época das cavernas, né, a pintura rupestre, os hieroglifos egípcios, toda essa evolução da imagem ao longo da história da humanidade, também vai ajudar muito a gente na composição de uma imagem fílmica, na composição de uma imagem de cinema. Então a formação é uma formação ampla, é ver filme, é estudar, é ler, é ver pintura, é ver fotografia. E em paralelo a essa formação, eu acho que uma coisa muito importante é exercitar, né? É perder o medo da câmera, é perder o medo da ilha de edição, é pegar a câmera e se jogar para filmar, produzir documentários sobre o mundo em sua volta, se jogar na realidade sem medo, sem mistificar a câmera, sem mistificar o filme. Realmente se jogar para produzir. Quanto mais exercícios vocês fizerem, quanto mais exercício a gente fizer, mais fortalecido a gente vai ficando, porque na verdade a formação audiovisual ela é um exercício permanente, assim. Se você for pegar talvez um dos mais consagrados documentaristas hoje, Eduardo Coutinho, ele todo filme dele que ele vai fazer, ele está fazendo como se fosse um primeiro filme, né? Ele está exercitando como se fosse uma descoberta, como se fosse um momento de aprendizado. A gente nunca pode perder essa perspectiva de estar sempre aprendendo, porque o documentário é justamente isso que admite a realidade enquanto um agente criador que vai estar sempre nos surpreendendo, né? Então o documentário ele é esse gesto de compartilhamento com o real, em que a gente vai estar sempre negociando com o real a nossa perspectiva, a nossa visão do mundo com o que o mundo nos oferece. Então tem que partir para campo, tem que filmar bastante, tem que se valer da facilidade que são esses novos meios de produção audiovisual, câmeras mais acessíveis, câmeras que você pode ter, às vezes você não tem dinheiro para comprar um equipamento de maior resolução, mas com seu celular você pode fazer um filme muito bom. Tudo depende da sua criatividade, da forma como você vai olhar para a realidade. Então, um documentário um documentário bom não está ligado a uma grande capacidade de mobilização de recursos, mas sim a singularidade do seu olhar, ao que você consegue produzir com um celular muito simples, com uma câmera fotográfica que filma, com uma câmera fotográfica que tira fotos. É possível fazer um documentário também exclusivamente com fotos. Então tem que se jogar, tem que experimentar esses formatos, tem que experimentar esses suportes, tem que desafiar essa produção, tem que encontrar meios de fazer com que está disponível sem medo, se jogando para produzir enquanto exercício. Se vocês começaram a se interessar por isso, vocês já devem ter sido arrebatados pela febre que é querer fazer um filme, pela febre que é fazer um documentário. Tudo isso é movido por uma paixão muito grande, assim. E é muito legal poder realizar isso, poder participar dessa história. E eu acho que tem que ser uma coisa que você faz o filme por acreditar nele, com paixão e com prazer. Então, torço para que vocês consigam continuar nessa linha e consigam preservar essa dimensão de prazer, de desejo, de paixão, que é fazer um documentário, que é compartilhar um documentário, que é exibir documentários com as pessoas. É um caminho extremamente estimulante, rico e apaixonante. E espero que vocês consigam também desbravar esse mundo com muita vontade, muita força de vontade e muita paixão também.